Seja muito bem-vindo ao canal Mais Safo, me chamo Eliabe, sou o segundo oficial de máquinas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de manutenções que são realizadas aqui a bordo dos navios. Quando eu falo tipos de manutenções, eu me refiro àquelas nomenclaturas que a gente vê quando estuda lá na literatura, né? Que são manutenções corretiva, preventiva e a preditiva. Essas são os três tipos de manutenções mais comuns que você pode encontrar em qualquer indústria. Aqui no navio não seria diferente. Nesse vídeo eu vou abordar cada uma dessas manutenções, definindo o que são cada uma delas, mas também eu vou focar muito nos exemplos dessas manutenções que eu vou citando. Manutenção corretiva. O próprio nome já diz, é uma manutenção que tem a função de corrigir o problema. Ou seja, o problema já aconteceu e a manutenção que você vai realizar é para solucionar aquele problema que já aconteceu. E agora eu vou citar para vocês os exemplos dos tipos de manutenções corretivas aqui a bordo que você pode encontrar. A troca do selo de uma bomba, por exemplo, ela pode ser uma manutenção corretiva. Você está lá na sua ronda, na praça de máquinas, você passou pela bomba lá, bomba centrífuga de água salgada, e você vê que está vazando água pelo eixo, né? Geralmente quando vaza água por uma bomba pelo eixo é por causa do selo mecânico. Selo mecânico ou gacheta, mas vamos aqui nos ater ao exemplo de selo mecânico. Então você olhou lá, tá vazando água lá pelo selo mecânico, beleza, aí você vai lá, desmonta a bomba, troca o selo mecânico e você monta a bomba de volta e não tem mais vazamento, ou seja, problema resolvido. Aqui é uma manutenção corretiva, você identificou o problema já aconteceu, selo mecânico quebrado, e você foi lá e substituiu o selo mecânico por um novo, problema resolvido. A troca de óleo lubrificante de um motor, ela pode ser também uma manutenção corretiva, no contexto em que o óleo já esteja contaminado, seja, por exemplo, contaminado com óleo diesel ou com água. Injetor de combustível, né, ou bomba injetora, quando tem problema ali de vazamento, e que você precisa trocar os O-rings. Nesse caso, o problema já aconteceu, está tendo vazamento pela bomba ou injetor de combustível, e você tem que retirar, fazer as trocas dos O-rings para que aquele problema de vazamento cesse. Falando agora um pouco sobre os purificadores, por exemplo, que é um dos equipamentos aqui mais comum a bordo e que o maquinista, né, o 2OM principalmente, sempre está ali fazendo manutenção nos purificadores. E os tipos de manutenções corretivas que a gente pode ter em um purificador é o quê? O principal é a troca dos O-rings, porque pode acontecer, né, vai lá, o purificador alarmou, aí quando o purificador alarma, ele identifica lá o alarme, e aí você olha no manual, o manual fala, para esse determinado problema aqui, troca os O-rings tal, tal e tal. Um dos problemas mais comuns do purificador também é jogar óleo fora. E quando geralmente isso acontece, o problema é o anel de Teflon. Quem é maquinista aí sabe do que eu estou falando, né? O anel de Teflon, que é o que é responsável pela vedação da cuba do purificador. E aí quando você geralmente troca esse anel de Teflon, o problema resolve, porque esse anel com o tempo ele vai desgastando, e aí com o tempo ele vai perdendo o poder de vedação e joga óleo para fora. Então aqui também é mais um caso de manutenção corretiva. Claro que existem vários outros tipos de manutenções corretivas para o purificador, né? Seja troca dos O-rings, seja até mesmo troca da correia. Eu já tive situação aqui nesse navio, eu tive que trocar já 2 ou 3 correias dos purificadores porque a correia quebrou, entendeu? Simplesmente partiu a correia e eu tive que trocar a correia porque o problema já aconteceu. Eu fui lá, desmontei o purificador e troquei a correia, né? Agora falando um exemplo que eu tive, que é a troca de bomba de óleo lubrificante do MCA. Foi uma situação que eu tive já no navio, que inclusive causou até blackout no navio. Inclusive eu fiz até um vídeo sobre isso, que foi no quadro do Troubleshoot, que é esse vídeo aqui, ó. Então você dá uma olhada lá depois, não agora, deixa pra olhar depois, certo? E nesse vídeo eu mostro pra vocês a situação que a gente teve lá, que foi o quê? A bomba de óleo lubrificante do motor, ela quebrou, simplesmente quebrou, cara. E aí a gente teve que colocar uma bomba nova, né? E aí isso aqui também configura uma manutenção corretiva, porque foi corrigido o problema aconteceu, a bomba quebrou, e aí foi substituído uma nova bomba. Bem, agora falando de manutenção preventiva. O próprio nome já diz, é uma manutenção que previne o problema, ou seja, ela é feita a fim de evitar que o problema aconteça. Diferente da corretiva, a corretiva, o problema já aconteceu e a manutenção é feita para solucionar aquele problema. A preventiva não, ela evita, ela previne que o problema aconteça. E geralmente essas manutenções, elas são manutenções programadas. A manutenção corretiva, ela não é programada, porque você não programa quando um equipamento vai quebrar. É mesmo? Quando um selo vai quebrar, um impelidor vai quebrar, etc. Então é por isso que nós temos manutenções programadas aqui a bordo, né? A gente tem programas de manutenção para isso. Agora vamos citar os exemplos, né, a bordo de manutenções preventivas. Fazendo a comparação lá do que eu falei na manutenção corretiva, por exemplo, na troca de óleo. Na corretiva eu tinha falado para vocês que a gente troca quando está contaminado, né, o óleo. Contaminou com água ou com diesel,
Foi feita a troca? Ali é corretiva. Agora, na preventiva, o que seria? A gente geralmente monitora o período que é preciso fazer a manutenção pelo orímetro do equipamento, que são as horas de funcionamento do equipamento. Então, por exemplo, bateu tantas horas, tem que trocar o óleo do MCA, né, o óleo do cárter. Bateu tantas horas lá do compressor, tem que fazer a troca do óleo do compressor, entendeu? Então, nesse caso aqui, é um tipo de manutenção preventiva, porque a manutenção está sendo programada para ser feita, para poder justamente evitar que o problema aconteça futuramente. Na mesma perspectiva, fazendo comparação agora com os purificadores, a mesma coisa. Existe também o orímetro. Aqui, por exemplo, existe a manutenção de 4.000 horas para os purificadores e a manutenção de 12.000 horas. Então, bateu o orímetro, né, de funcionamento do equipamento ali, a gente vai lá e faz a devida manutenção que conforme o manual prescreve. Bateu 4.000 horas, tem que trocar os O-rings, tem que limpar os discos do purificador, tem que verificar a corrosão, erosão das partes lá do purificador. Tudo isso é uma manutenção preventiva a fim de você verificar se o equipamento está ok e também realizar as trocas necessárias para se evitar que futuramente o purificador venha apresentar problemas, seja por O-ring ou sujeira, enfim. A mesma coisa também acontece quando a gente faz a limpeza dos ralos ou do filtro das bombas, né, a bordo. Seja bomba de combustível, seja bomba de óleo lubrificante. Então a gente sempre está tendo esse cuidado de fazer a limpeza do ralo para evitar que o problema aconteça. Mas também acontece na manutenção corretiva, né? Eu já tive situações a bordo em que o purificador parava por baixa pressão porque a bomba estava muito suja, o ralo. Né? Ou então teve uma situação que aconteceu que, na verdade, a bomba... Eu tinha limpado o ralo dessa bomba, acho que há uma semana. E aí aconteceu que esse ralo foi obstruído e quando eu fui desmontar lá para ver, tinha um pedaço de borracha lá obstruindo o ralo, entendeu? Então isso aconteceu, provavelmente era um pedaço de borracha de válvula. Então, nesse caso foi uma manutenção corretiva, porque o ralo entupiu lá, deu baixa pressão lá na bomba, né? E obviamente no purificador, e aí o purificador alarmou. Nesse caso é uma manutenção corretiva. Mas se você toda hora tá limpando ali o ralo da bomba, evitando que esses problemas aconteçam, você está fazendo a manutenção preventiva. Falando aqui um pouco das caldeiras, né? Caldeiras / aquecedor de óleo térmico. Porque são duas coisas diferentes, tá? Eu falo / porque caldeira é uma coisa e aquecedor de óleo térmico é outra. Mas o princípio de funcionamento basicamente é o mesmo e eles usam um maçarico, né? Que é o queimador, que é justamente ele que gera a chama para gerar o aquecimento. E esse queimador, no bico dele, no bocal, no nozzle, ele muitas vezes acaba sendo obstruído por sujeira, pela fuligem, né? Então também existe uma manutenção que você tem que ficar limpando, né? Dependendo do que o fabricante recomenda. Acontece também o caso da manutenção corretiva, que é quando a caldeira ou o aquecedor de óleo térmico apresenta problema justamente por conta da geração da chama, da queima. Porque às vezes já o bocal ele já obstrui e aí ele apresenta problema na geração de chama e aí você precisa tirar e fazer a limpeza, entendeu? Então nesse caso aqui deu problema, manutenção corretiva. Agora se é uma manutenção programada, o queimador continua funcionando normal, mas você não, vamos limpar porque já está na hora de limpar, beleza? É uma manutenção preventiva, né? Para prevenir que futuramente ele vai apresentar problema. Falando um pouquinho das bombas também, uma coisa que tem aqui, que foi a primeira vez que eu vi, nas bombas de água salgada, existem anodos nas bombas, na carcaça da bomba de água salgada. E esses anodos, eles servem para prevenir, para evitar que a carcaça, a voluta da bomba seja corroída e acabe causando furos pela voluta, que é uma das coisas mais comuns que isso acontece. Porque, enfim, a água salgada, ela tem um grande poder de corrosão. E aí você precisa usar meios e artifícios para proteger aquele equipamento. A última manutenção que vamos abordar aqui é a preditiva. Ela pode até ser confundida com a preventiva, por causa da semelhança nos nomes, mas você vai perceber que são bem diferentes. O próprio nome já dá uma dica. A manutenção preditiva prediz o problema antes que ele aconteça, com base em dados reais do funcionamento dos equipamentos. Quando os parâmetros monitorados começam a apresentar alguma anomalia, é possível prever falhas mecânicas ou elétricas no sistema antes que elas se concretizem. Vamos aos exemplos. Um dos métodos mais conhecidos dentro da manutenção preditiva é a termografia, que consiste em fazer um mapeamento térmico dos equipamentos com o uso de uma câmera termográfica. Através desse mapeamento, é possível identificar anomalias de temperatura que, futuramente, podem levar a falhas. Na parte mecânica, por exemplo, é possível detectar aquecimento anormal nos mancais de eixos ou rolamentos de motores elétricos, indicando uma possível falha futura. Já na parte elétrica, é possível identificar um aquecimento irregular em uma das fases de alimentação, o que pode resultar, lá na frente, em um problema elétrico no sistema. Outro exemplo clássico de manutenção preditiva é a análise de vibração, feita com um equipamento chamado coletor de dados de vibração. Ele serve para verificar se a vibração de um equipamento está dentro dos padrões ou não.
Se a vibração estiver fora do normal, alguns diagnósticos podem ser feitos, como por exemplo, folga mecânica, que pode indicar desgaste no eixo de uma bomba ou até mesmo parafusos frouxos. Lembra do exemplo que comentei da bomba de óleo lubrificante do MCA do navio em que eu estava? Meses antes dela quebrar, foi feita uma análise de vibração que identificou uma vibração anormal. O diagnóstico apontava uma possível folga mecânica, que depois se confirmou ser exatamente na bomba. Provavelmente as engrenagens já estavam com folga, o que causou a quebra. Mais um outro exemplo sobre diagnóstico que a análise de vibração pode proporcionar é o desalinhamento, indicando que o conjunto bomba-compressor e motor elétrico foi mal alinhado, ou que o acoplamento foi mal montado, ou mesmo a base do motor elétrico foi mal ajustado. Enfim, dá para perceber a importância da análise de vibração dentro da manutenção preditiva. Com ela, é possível prever o problema e agir antes que a falha aconteça. Outra manutenção preditiva bastante comum a bordo é a análise de performance dos motores de combustão, cujo objetivo é avaliar o desempenho do motor. Com essa prática, por meio do gráfico de Pmax, pressão máxima de combustão, é possível identificar anomalias internas nos cilindros. Entre os diagnósticos possíveis estão abertura precoce das válvulas de admissão ou escape, anéis do pistão danificados, bico injetor com vazamento ou com mau funcionamento. Com esses dados em mãos, o maquinista pode agir corrigindo as falhas antes que elas causem um dano maior, como contaminação do óleo lubrificante por falha nos anéis do pistão, ou mesmo danos ao cilindro por queda na eficiência da lubrificação, já que os anéis também são responsáveis por manter o filme lubrificante entre pistão e camisa. Falando agora da análise de óleo, seja aquela feita a bordo ou em laboratório, ela também é uma forma de manutenção preditiva. A bordo, por exemplo, uma das análises mais comuns é a verificação da presença de água no óleo, feita pelo maquinista. A presença de água pode indicar vazamento no sistema de arrefecimento do motor para dentro do cárter, e com o tempo, isso afeta diretamente a capacidade de lubrificação do óleo, podendo causar desgaste prematuro das peças. Nos laboratórios, as análises são mais aprofundadas. Elas conseguem identificar a presença de partículas metálicas que apontam para desgastes internos específicos. Podemos citar alguns exemplos como a alta concentração de cobre pode indicar desgaste nos casquilhos da biela. O alumínio pode indicar desgaste nos cilindros. E o cromo pode indicar desgaste nos anéis do pistão. Identificando essas anomalias, é possível investigar a causa e corrigir o problema antes que uma falha grave ocorra, como a perda total do cilindro ou do pistão. Acredito que agora deu para entender bem o que é a manutenção preditiva e como ela funciona. E mais do que isso, fica evidente a importância dela. Esse tipo de manutenção ajuda a prolongar a vida útil do equipamento, além de evitar prejuízos grandes, que podem custar milhares de dólares para a empresa. Existem muitos outros exemplos de manutenção preditiva, mas acho que já ficou claro. Ficar repetindo demais pode acabar tornando o assunto chato. Bem, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha aí, ajuda no engajamento desse vídeo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos, beleza? Valeu e até a próxima.